Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Cal. E no vídeo de hoje eu vim trazer os piores livros, as piores leituras que eu fiz agora no ano de 2024. Gente, vamos lá. Primeira coisa, tá ventando pra caramba. Então eu espero que não atrapalhe o áudio do vídeo. E meu cabelo, ele vai ficar o vídeo todo ao vento, né? Que eu tô tentando arrumar, mas o vento vem, balança, enfim. E outra coisa, gente, quando eu digo piores livros, esses livros não funcionaram pra mim da forma que eu queria. Então eu espero que vocês não pensem que, tipo, nossa, meu Deus, ela disse que é o pior livro do mundo. Não é, gente, ele foi ruim pra mim, tá? Ele não funcionou pra mim. Então eu espero que vocês entendam isso. Antes que eu tenho medo, tipo assim, de ver uns comentários, sabe? Tipo, meu Deus do céu e tal, enfim. Então eu espero que vocês entendam isso, tá? Foram livros ruins, assim, na minha concepção, que não funcionaram pra mim, na minha cabeça, tá? Gente, a lista é grandinha, tá? Mas a lista de melhores vai ser maior. Eu li bastante livro esse ano, ainda bem. Mas a lista é grandinha aqui, mas não se assustem, tá? E eu vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo aí o que aconteceu. Eu vou começar do menos pior, do que foi ali meia boquinha, até gostei, mas não foi tudo isso, até o pior de todos do ano, assim, tá bom? Então vamos lá. Primeiro dessa lista é um que vocês já ouviram eu falar recentemente aqui no canal, porque eu fiz vlog lendo ele e outros, que foi Bunny. Bunny não funcionou pra mim da forma que eu queria. Ele é um livro bom, né? Ele é um livro que a autora, a gente entendeu que a autora quer que você crie teorias, a autora quer que você reflita sobre ele. Porém, não funcionou comigo esse livro. Então, como ele, pra vocês terem uma noção, ele tá aqui no primeiro lugar. Ele não é tão ruim, né? Quanto o que tá lá por último. Mas ele também não funcionou comigo, não deu certo. Então, infelizmente, ele tá aqui nessa lista de piores do ano. Mas ele não foi tão ruim também ao todo assim, não, tá? Segundo lugar, aqui nós temos A Estranha Sally Diamond. Eu gostei bastante dessa história. Foi uma história que me prendeu bastante. Porém, esse livro, ele é vendido como um livro de suspense. Ele é vendido como um thriller. E pra mim, ele foi um livro de drama. Tem muito drama familiar, muito drama ali com a Sally Diamond, que é a principal ali. Porém, ele não é um suspense. Ele tem uma coisinha ou outra ali, mas ele não é um livro de suspense. E ele é vendido como um livro de suspense. Então eu fiquei esperando o livro todo um suspense acontecer, um thriller acontecer, algo relevante, algo que tornasse ele esse gênero. E isso não aconteceu. Então isso me decepcionou demais, porque eu li ele como um livro desse gênero. E eu, de verdade, pra mim, ele é um livro de drama. Ele é um livro ali pra você refletir, pra você pensar, mas não é um livro de suspense. Então ele tá aqui também no comecinho da lista, porque ele não foi um livro ruim. Porém, isso me pegou demais. Ele ser vendido de uma forma errada e eu ficar esperando uma coisa e não receber aquilo, sabe? Terceiro livro da nossa lista, Como Vender uma Casa Assombrada. Esse aqui também teve vlog, inclusive acho que o vlog dele e de Bunny foram juntos. E também foi um livro que não foi o que eu esperava, fiquei esperando mais, criei muitas expectativas. Então ele foi um livro 3 estrelas. Todos que estão aqui até agora foram 3 estrelas. Acho que até a Sally Diamond foi 3 estrelas. Mas foi um livro que eu esperei mais, esperei demais dele. E ele traz um drama familiar, ele fala sobre o luto. E ele traz tudo isso de uma forma divertida até então. E com elementos ali a mais, até sobrenaturais, digamos assim. Mas não era o que eu esperava ali da Casa Assombrada, desse tema, que eu adoro esse tema. Então não foi uma coisa que eu estava esperando. Então infelizmente ele também tá aqui na nossa listinha. Próximo livro, aqui já começou a baixar um pouquinho o nível, porque eu não gostei de verdade dessa leitura, que foi O Beijo do Rio. Eu esperava muito mais desse livro, assim como todos que estão aqui, mas o suspense foi fraco, na minha opinião. O decorrer do livro me entediou bastante. Eu li ele numa leitura coletiva, então por isso que eu não larguei, e tinha os debates ali, a gente falava sobre ele e tal. Mas ele foi um livro que ele deixou a desejar, sabe? É uma história, no meu ponto de vista, é uma história que é uma história esquecível, sabe? Tipo, eu já não lembro muitos elementos da história, eu lembro alguma coisinha ou outra, assim, não foi uma história marcante. Então, infelizmente, ele teve vários pontos negativos. Próximo livro da lista, O Canto das Sereias. Esse aqui foi uma das primeiras leituras do ano. Também não rolou, não funcionou. Achei ele fraco, achei ele até meio bobo. E ele tem uma temática muito, muito legal nele, que traz sobre pessoas transexuais ali e tudo. Então ele traz isso de uma forma bem legal. Mas, enfim, tem um personagem ali que, né, não se identifica com o gênero dele. Então eu achei esse tema bem legal. E ele é um livro antigo, então a autora trazer isso pra esse livro, na época que ela escreveu ele, é uma ideia muito legal, muito genial. Mas ela não soube trazer o suspense em si.
E também teve algumas cenas que pareceu que ela quis dizer ao contrário. Ela quis apoiar, isso a gente entendeu, ela queria apoiar a causa e tudo mais ali naquela época ainda. Mas teve alguns momentos que pareceu ao contrário. Ela põe algumas falas no livro, algumas coisas que parecem ao contrário do que ela tá querendo trazer, sabe? Então acabou misturando tudo aquilo, acabou ficando meio confuso, o suspense deixou a desejar também. Então, assim, infelizmente essa leitura também não funcionou comigo. Se eu não me engano, ele foi 2,5 estrelas. Próxima leitura. Aqui também já baixou um pouco mais o nível do que já tinha baixado, gente. Aqui é 2 estrelas pra baixo. Temos aqui A Autoestrada, do Stephen King. Aqui ele é conhecido como Richard Bachman, porque era um pseudônimo que ele usou. E lendo os livros de Richard Bachman, eu entendo porque ele usou o pseudônimo. Porque esses livros são bem ruinzinhos, assim. Eu acho que eu li uns 3 quando ele escreveu como Richard Bachman e eu não gostei de nenhum. E são livros, assim, que tem uma ideia meio esquisita, meio suspeita. E aí, acho que ele pensou, pra não sujar o meu nome, como Stephen King, eu vou usar outro, né? Mas, assim, são umas histórias meio diferentes do que ele escreve até. Mas, enfim, aqui não faz muito sentido. Desde o começo da história eu peguei um spoiler do final. E aí eu pensei, bom, se for esse final que eu peguei um spoiler mesmo, vai ser até interessante. Gente, mesmo com esse final que eu peguei spoiler, não foi interessante, sabe? Então é um livro cansativo, um livro que você lê e não sai do lugar, e nada acontece. E aí, mas nada acontece. E aí no final do livro acontece algo, que é esse spoiler que eu peguei, que não faz sentido algum e que fica meio esquisito, fora de contexto. O livro todo, o personagem é chato, o personagem principal. Óbvio que ele tá passando por muitas coisas, né? A casa dele vai ser demolida, a esposa dele abandonou ele. Mas ele é um personagem chato, ele é um personagem, tipo, raso, sabe? E isso me incomodou demais, porque o livro todo é ele, só ele ali. E nada acontece muito de interessante. Assim, gente, foi um saco. Mas infelizmente não rolou. E essa leitura foi 2 estrelas. Aqui vocês vão dar risada comigo, porque a nossa próxima leitura, que também foi 2 estrelas, foi O Segredo da Empregada. Eu sei que vocês estavam esperando por esses livros aqui nessa lista. Gente do céu, ele foi 2 estrelas e ele foi um saco, esse livro. Tem vlog aqui falando só sobre a trilogia Empregada. Esse livro em si foi um porre, foi um saco. E o livro é chato, os personagens são chatos e... enfim, eu não sei, gente. Faltou tudo, faltou suspense, faltou personagem decente, faltou de tudo nesse livro. E tá aqui também no nosso tópico aí, né, de livros ruins do ano. Aqui a gente vai entrar no top 3 piores do ano. Então eu vou fazer como eu continuo fazendo, menos pior até o último pior, né? Aqui a gente vai estar no nosso top 3. Então, em terceiro lugar, nós temos Amanhã, Amanhã e ainda outro Amanhã. O que eu posso falar dessa leitura? Foi um misto de emoções. Porque ele é um livro que ele vai falar sobre videogame, sobre jogos, sobre criação de jogos. E quando eu vi isso, eu fiquei muito empolgada. Eu adoro entender, me aprofundar nesse tema de como que é por trás dos jogos que a gente joga, sabe? Como que é feita a criação dos jogos, como que é feita toda essa parte de elaboração. Então, eu fiquei muito interessada. Só que a gente vai ter, no meio desse estudo, a gente vai ter 2 amigos que começam a criar jogos juntos, né? Só que você vai descobrir, no meio disso aqui, que eles não têm nada de amigos. Eles se odeiam. Gente, o livro todo é farpa atrás de farpa, é briga atrás de briga, é picuinha, é chatice, é discussão, é gente brigando, gente chorando, é gente abandonando o estúdio e falando que não vai fazer mais jogo nenhum. Gente do céu, esse livro foi um parto. Essa questão da amizade deles foi um saco. Então tem a parte técnica dos jogos ali. Eu gostei bastante dessa questão, dessa parte. Mas, gente, a parte deles ficarem brigando, deles ficarem de picuinha, deles ficarem brigando. Gente, o livro todinho, isso foi um saco. Então, assim, eu entendi até em certo ponto que a autora quis trazer, o autor, não lembro, eu entendi. Mas não rolou, não funcionou. Eu acho que se fosse um livro técnico só sobre como os jogos são feitos, teria sido melhor. Segundo lugar aqui no nossos piores livros, temos O Apanhador de Sonhos, do Stephen King. Quando sair o vídeo de melhores do ano, vocês vão entender que ficou assim, ó. Porque um dos piores livros do ano foi um livro do Stephen King. E, gente, o problema de O Apanhador de Sonhos é que ele é um livro que o começo, os primeiros 20% dele ali, traz uma premissa legal sobre alienígenas, sobre uma coisa muito legal. Vai mudar
totalmente o foco do livro. Parece que o Stephen King simplesmente pegou um livro aleatório que tava guardado na gaveta dele e falou, nossa, vou juntar os dois, vai ficar legal. E aí, assim, sinto muito, mas não ficou legal. Então, ele mudou totalmente o rumo da história, que a história tava tomando. Então, um livro sobre invasão alienígena, que tem, sabe, os alienígenas tomando o corpo das pessoas. E, gente, muito, muito legal. A segunda parte começou com aquela parte militar, os soldados se envolvendo. E aí os alienígenas são esquisitos, mais do que a gente imagina. E as pessoas também. E aí, ai, gente, nossa, foi um parto. Eu só continuei esse livro porque ele era leitura coletiva. E eu tava com um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé que ele ia ficar bom, sabe? Ali pro final e tal. Gente, terminei na força do ódio. Pra vocês terem uma noção, isso só aconteceu, eu acho que com esse livro esse ano. Eu dormi no dia de leitura. Deitei na cama, eu fui ler, eu li 2 páginas e eu apaguei. Eu acho que eu já tava lendo meio dormindo, porque tem umas cenas que eu nem lembro o que aconteceu. Eu acho que eu só ia passando assim, ó, no Kindle, as páginas. Gente, foi um porre, foi um saco. E assim, cara, no começo a gente tava tão empolgado, que a gente tava lendo leitura coletiva, tão empolgados, falando, cara, que livro legal, que livro da hora, que temática legal. Não prestou de maneira alguma. Infelizmente, porque eu tava com bastante expectativa de que ia ser uma boa leitura. Porém, você olhando as avaliações depois no Scooby, você vai ver que ou a pessoa ama esse livro no extremo, ou a pessoa odeia. Porque assim, é complicado. E eu fui a pessoa que odiou, não pretendo ler nunca mais na minha vida. E fiquei bem triste porque eu esperava que fosse uma coisa muito legal. Vamos para a pior leitura de todas do mundo, que foi a pior leitura deste ano. Eu acho que vocês já sabem qual é, né? Pausa o vídeo aí, nesse momento que eu tô aqui agora, e comenta, falta tal livro. Porque eu sei que vocês sabem que tá faltando um livro nessa lista. A empregada está de olho. Foi, sem sombra de dúvidas, o pior livro do ano. Infelizmente, pecou aqui a nossa amiga Freida. Gente, eu fico pensando agora, eu acabei de falar mal aqui de O Segredo da Empregada. Foi horrível. Por que eu continuei, né? Por que eu continuei? Mas eu continuei, gente. Então eu não vou me aprofundar muito sobre ele aqui. Tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre a trilogia da Empregada. Então lá eu dou minha opinião bem detalhada sobre cada livro da trilogia. Mas ele foi ruim em todos os aspectos. Pra mim, ele foi ruim em tudo. Ele foi ruim no suspense, ele foi ruim na personagem principal, ele foi ruim no desfecho final, ele foi ruim em tudo. Então, assim, foi um livro que eu não sei porque que eu fui ler, né? É porque eu achei que ia melhorar, eu achei que tinha chances, sabe? De melhorar a trilogia. Mas não teve chance e só decaiu. E esse livro foi a gota d'água, foi assim, gente, eu não sei. Não sei, a Freida falhou demais nesse livro, porque faltou tudo, faltou muita coisa nele. E o principal que era pra ter, que era um suspense bom, não teve. Então, assim, pior leitura do ano, infelizmente, é o título da Freida McFadden. Mas é isso, gente, essas foram as piores leituras. Somando aqui deu 10, eu acho. Antes que vocês me julguem, como eu falei, foram livros que não funcionaram pra mim. E os primeiros livros da lista são livros que não foram de todo ruim, né? Mas agora os últimos pra cá foram sim. Mas essa foi a nossa lista de piores livros de 2024, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vai ter o vídeo aí semana que vem dos melhores do ano, tá? Tá bem melhor a lista, tá bem legal, tá bom? Mas, enfim, gente, foi isso. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.